Boa noite. Desde o início da semana, técnicos da Cefaz trabalham na liberação de carretas que estavam paradas sem vistoria por conta da greve dos servidores da Suframa, que já dura 51 dias. Neste período, 67% dos veículos retidos já foram liberados. Desde o último sábado, uma média de 30 funcionários da Secretaria de Fazenda do Estado, por determinação da Justiça Federal, estão afastados de suas funções na Cefaz para atuarem na liberação de cargas. Eles substituem o serviço que deveria ser feito pelos servidores da Suframa. A liberação dessa quantidade grande de funcionários para uma atividade que não é a normal da Cefaz acabou impactando em alguns serviços. Então nós resolvemos reduzir as atividades de blitz em estabelecimentos. Nós postergamos algumas blitz que fariam em centros de compras dentro da cidade para o mês seguinte, mas porque nós imaginamos que a greve não deve durar mais tanto tempo. Quando na semana passada a greve dos servidores da Suframa completou 43 dias, o Sindicato das Transportadoras de Carga Aérea e Rodoviária informou que na capital existiam 950 carretas paradas sem vistoria. Desde o início dessa semana, quando os servidores agora da Secretaria de Fazenda do Estado vieram fazer a liberação, esse número reduziu consideravelmente. Já são apenas 320 carretas paradas à espera de vistoria, uma redução de 67%. A decisão da Justiça veio em boa hora. No mês de junho, o governo do Amazonas deixou de arrecadar 150 milhões de reais em ICMS. A nossa avaliação de que em 45 a 60 dias nós tenhamos a recuperação desses valores que não foram recolhidos na data correta. A greve dos servidores da Suframa já dura 51 dias. A paralisação deste ano é considerada a maior da história do sindicato da categoria. Eles pedem a reestruturação da carreira e dos salários, mas a proposta foi vetada pela presidente Dilma Rousseff. Agora, o veto presidencial deve ser votado no plenário do Congresso Nacional na semana que vem. Esperamos que no dia 14 resolva o problema da paralisação dos servidores da Suframa, como já deveria ter sido decidido há mais de 30 dias, né? Esperamos que agora o governo permita que o veto vá a voto. E aí a gente decide democraticamente. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, a única proposta extraoficial que eles receberam do Ministério do Planejamento era de transformar a Suframa em uma agência executiva, o que para eles não vem ao caso no momento. A gente recebeu informação que segunda-feira haverá um encontro de servidores com planejamento para explicar o que é agência, como é que fica, o que não fica, se cabe, se não cabe, e a gente está aguardando. Já fizemos um estudo bibliográfico, vamos fazer várias perguntas para que o governo apresente de verdade uma saída, porque, mais uma vez, apresentar uma proposta sem proposta é desrespeitar os servidores da Suframa e o povo do norte do Brasil. Enquanto isso, os funcionários da Cefaz vão permanecer nos portos e no aeroporto da cidade, fazendo as liberações até que a greve da Suframa termine. A socialite Marceline Schumann vai a júri popular. A sentença publicada hoje pelo Tribunal de Justiça também vale para os outros 4 suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio contra a bacharel de Direito, Denise Almeida da Silva. A decisão ainda cabe recurso. Marceline Schumann, de 36 anos, é suspeita de ter sido a mandante da tentativa de homicídio contra a bacharel em Direito Denise Almeida da Silva em novembro do ano passado, em um estacionamento de uma academia no centro da capital. A socialite e Karen Marques, que seria responsável por intermediar o aluguel da arma do crime, até o mês passado respondiam o processo em liberdade, monitoradas por tornozeleira eletrônica. Mas, por determinação da Justiça, elas voltaram a ser presas porque teriam violado as regras de circulação. A defesa de Marceline já ingressou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça, mas que ainda não foi julgado. A decisão também mantém as prisões de Rafael Santos, apontado como autor dos disparos, e Charles McDonald como responsável por negociar o crime com Marceline, além de Karen.
Um quinto suspeito, Ednei Costa Gomes, responsável pela intermediação entre Marceline, Charles e Rafael e que aguardava o processo em liberdade, também teve sua prisão preventiva decretada nesta sexta-feira. Mas, de acordo com o juiz Mauro Antoni, a sentença de pronúncia não põe fim ao processo. Ela apenas decide que existem indícios de um crime doloso contra a vida e que os acusados podem ser os culpados. Por isso, a decisão cabe recurso. Eles têm um prazo fixado em lei, só que esse prazo começa a contar a partir da toma de ciência da decisão. Agora, também não existe um prazo para o tribunal julgar esse recurso, né, esse recurso de distrito. Se o tribunal julgar o recurso até o final do ano, mantendo a decisão, ano que vem, na primeira pauta, a gente já inclui para o julgamento em plenário. O pivô da tentativa de homicídio teria sido o empresário Marco Souto, apontado como o amante das duas. Caso sejam considerados culpados, a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 e 30 anos de prisão, mas pode ser reduzido em até 2/3 porque o homicídio foi tentado. E na tarde de hoje, o desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, do Tribunal de Justiça do Amazonas, acatou o pedido de habeas corpus da defesa e concedeu o alvará de soltura para Marceline Schumann. E com isso, a socialite deve deixar a prisão nas próximas horas. Por solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, a Marinha do Brasil vai realizar a partir deste ano uma série de estudos para fazer o levantamento hidrográfico e a sinalização do Rio Madeira no trecho entre o Amazonas e Rondônia. O termo de execução descentralizada da obra foi assinado esta manhã. Este navio é uma das 3 embarcações que vão ser usadas pela Marinha do Brasil para realizar o levantamento hidrográfico e a atualização dos documentos cartográficos que vão possibilitar a sinalização náutica do Rio Madeira. A Marinha posiciona boias onde tem bancos de areia, onde tem pedras, para poder dar segurança para quem está navegando, de não ter nenhum abarroamento, nenhum encalho dessa embarcação. Isso vai trazer, certamente, no futuro próximo, uma segurança na navegação muito maior. Certamente vai atrair novos investimentos em outros segmentos igualmente importantes, como a infraestrutura portuária ao longo da hidrovia. O serviço foi solicitado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em um trecho de mais de 1.000 quilômetros entre Porto Velho e a foz do Rio Amazonas. O tempo de contrato é de 5 anos, mas de acordo com o vice-almirante Wagner Zamit, os navegantes já vão usufruir as melhorias na hidrovia antes mesmo deste tempo. Obviamente, 2015 nós estamos iniciando o planejamento, já faremos levantamentos hidrográficos, mas certamente a instalação de equipamentos, a produção de cartas, ela vai começar nos anos subsequentes, tá? E obviamente por trechos. Quer dizer, então na realidade será sentido de uma forma paulatina, uma vez que os trechos serão vamos dizer assim, sinalizados ao longo desse projeto de extensão de 5 anos. O Rio Madeira é uma das principais rotas para o transporte de cargas entre o Amazonas e o resto do Brasil. Além de escoar a produção do estado, ele também é a porta de entrada para o setor de combustíveis, materiais de construção e cargas alimentícias. Então a segurança é importantíssima, a questão do desenvolvimento agora, mesmo em Altazes, com o polo de silvinita, o polo de potássio, um investimento de mais de 2 bilhões de reais que trará desenvolvimento para o nosso estado, trazendo renda, riqueza, geração de empregos. A sinalização da hidrovia do Madeira também vai orientar o DENIT no serviço de dragagem do rio no período da seca. Vai ser feita a sinalização e à medida que o DENIT for fazendo as dragagens, a Marinha vai reposicionando as boias e corrigindo a sinalização. 2 incêndios foram registrados na noite de ontem na capital. O primeiro foi em uma fábrica de cimento localizada no Distrito Industrial 2, zona sul da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um compressor que atingiu a esteira do galpão. Já na primeira etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste, 12 boxes da feira do Fuxico foram destruídos em um incêndio que, segundo os bombeiros, pode ter sido provocado por um curto-circuito na fiação. Nas 2 ocorrências, ninguém ficou ferido.
Com a chegada do verão e a redução das chuvas, as obras aqui no estado começaram a ser retomadas. Só na educação, os investimentos chegam a 425 milhões de reais para um total de 121 obras. Só as novas construções devem abrir 45 mil vagas na rede pública estadual de ensino. As obras para o setor de educação abrangem desde reformas e ampliações até novas construções. No conjunto Viver Melhor 1, na zona norte da capital, o Centro Educacional de Tempo Integral está com as obras adiantadas. Até o fim do ano serão construídos 12 no total, 2 na capital e 10 no interior do estado. No primeiro semestre foram executadas 19 obras educacionais. A partir deste mês, serão mais 102 construções, entre escolas e ginásios poliesportivos. Isso foi possível porque o ano passado nós conseguimos empréstimo para construir essas obras todas. Então, nós estamos agora aqui visitando uma parte das obras da educação, escola de tempo integral, ginásio poliesportivo, escolas que eram escolas tradicionais como a de Djalma Batista, e agora nós estamos transformando em escola de tempo integral. Isto é um volume muito grande de obras, significativo para a educação, porque vai gerar conforto, ambiência melhor para professores e alunos e demonstra a prioridade do meu governo, a prioridade das prioridades do meu governo, que é a educação. 30 municípios do interior também serão contemplados com os investimentos, que chegam à ordem de 425 milhões de reais. A estimativa da Secretaria Estadual de Educação é que somente com as novas construções, mais de 45 mil vagas serão abertas na rede pública estadual de ensino. O Amazonas está entre os 9 estados dos 14 pesquisados que registraram alta na produção industrial no mês de maio, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgada hoje. Em maio, o crescimento foi de 2,6% em relação a abril, que havia registrado queda de 4,8%. Já entre janeiro a maio, a produção industrial no estado acumula uma queda de 17,3%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o recuo foi de 13,7%, acima da média nacional, que foi de 8,8%. Segundo o IBGE, o desempenho negativo é puxado pelo setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, principalmente pela menor produção de televisores. Outros setores que registraram queda na produção são o de transporte, material plástico, em grande parte pela queda na fabricação de motocicletas e de bebidas. 11 quilos de drogas foram apreendidas na noite de ontem na capital durante a Operação Pescador, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública para combater a onda de roubos e furtos. Ao todo foram realizadas 1.000 abordagens de suspeitos. A estratégia é usar policiais disfarçados para surpreender os criminosos. As operações devem ser frequentes daqui para frente, em dias e horários que não serão divulgados antecipadamente, justamente para tirar a tranquilidade de quem atua no mundo do crime. Em menos de uma semana, uma onda de assaltos flagrados por câmeras de segurança. Ações como esta, ocorrida na última segunda-feira em plena luz do dia no centro da capital. Se passando por cliente, o homem com uma arma em punho invadiu uma loja de celular e roubou vários aparelhos da vitrine. Na noite de quarta-feira, o alvo dos criminosos foi uma lan house na zona norte de Manaus. 2 bandidos armados renderam clientes e funcionários e fugiram levando dinheiro e pertences das vítimas. Outro assalto bem parecido aconteceu nesta quinta-feira à tarde, quando um homem armado invadiu uma autoescola e também conseguiu levar pertences dos funcionários. É para combater crimes como esses que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deflagrou na noite de quinta-feira uma operação com uma nova estratégia. Ao todo, 200 policiais saíram às ruas, mas dessa vez em viaturas descaracterizadas. Em 8 horas de operação, a polícia fez várias abordagens. Em uma delas, os policiais conseguiram prender 2 suspeitos. Com eles estavam 11 quilos de cocaína. A polícia ainda
ainda apreendeu 18 motocicletas sem documentação e 2 delas com restrição de roubo. E aproveitamos o ensejo da Operação Pescador e deflagramos a nossa ação ali nas cercanias da Zona Norte, da Zona Leste, bem na divisa da onde aconteceu a chacina, de modo que em uma barreira policial ocasional nós conseguimos abordar um veículo, né, que no primeiro momento tentou furar a nossa barreira, conseguimos fazer a contenção e prendemos em flagrante 2 cidadãos infratores com essa quantidade de droga que está sendo apresentada, aí, aproximadamente 11 quilos. A operação foi deflagrada após o levantamento feito pela própria Secretaria de Segurança apontar um elevado número de assaltos, roubos e furtos aqui em Manaus e na região metropolitana. Segundo a polícia, isso se deve ao fato de que, com as prisões de grandes quantidades de drogas e a desarticulação de muitas quadrilhas, o bandido está se sentindo mais acuado e, com isso, a criminalidade entra em processo de mudança, fazendo com que o bandido saia dos grandes para os pequenos crimes. Não tem como uma ação não repercutir em outra. Se você apreende droga, tira muita droga do mercado, tem um rap agora recente que eu peguei, que eles dizem que quando corre e está devagar, eles vão para o 5-7. É isso mesmo. Então, quando tem pouca droga, eles assaltam. Então não tem como você combater o crime organizado, tirar grandes quantidades em recorde, sem se preocupar com os efeitos na microcriminalidade. A operação, batizada de Pescador, reúne agentes da polícia, até mesmo aqueles que atualmente estão em funções administrativas, para somar forças contra roubos praticados em pontos de ônibus, coletivos e em vias públicas, que em grande parte são realizados por bandidos que utilizam motocicletas e veículos roubados. Durante a operação, a polícia mapeou os locais mais vulneráveis e contou com a ajuda dessas aeronaves não tripuladas que sobrevoaram as áreas de operação. Um mototaxista foi morto com um tiro na testa no início da tarde de hoje no bairro Colônia Antônio Aleixo. De acordo com testemunhas, ele transportava um passageiro no momento em que foi abordado por 2 homens que também estavam em uma moto. Até o momento, os criminosos não foram identificados. E também na tarde de hoje, um interno do Centro de Detenção Provisória Masculino foi encontrado morto dentro de uma das celas da unidade. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Aldemir Picanço de Oliveira, de 38 anos, foi atingido com golpes de uma arma branca, conhecida como estoque, após uma discussão com o detento Marcos de Souza Araújo, de 20 anos, que assumiu a autoria do crime. Marcos foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde será autuado por homicídio. O projeto de lei que prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento, que tramita na Câmara Federal, foi tema de uma audiência na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. O projeto tem como objetivo estabelecer uma nova regulamentação para a aquisição, a posse, a circulação e o porte de armas no Brasil. A proposta elimina a regra geral hoje em vigor e garante a qualquer cidadão o direito à aquisição e ao porte de armas, desde que sejam atendidos critérios específicos e objetivamente fixados na lei. Na Assembleia Legislativa do Estado, foi mínima a participação de deputados e da população na audiência realizada na manhã de hoje para discutir a proposta de revogação do Estatuto do Desarmamento. O requerimento para a reunião em Manaus é de autoria do agora deputado federal Marcos Rota, pelo PMDB do Amazonas, que é membro da Comissão Especial do Desarmamento na Câmara dos Deputados em Brasília. O projeto de lei retira das exigências para obtenção do porte a comprovação de efetiva necessidade, cuja avaliação pela lei atual fica a critério da Polícia Federal. O projeto prevê ainda que o registro de armas volte a ser permanente e a idade mínima passe a ser de 21 anos. A lei atual prevê idade mínima de 25 anos. O novo relator da matéria, deputado federal Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, esteve na Assembleia Legislativa do Estado para o debate, que também acontece em outros estados. E viemos aqui justamente fazer o que fizemos em outros estados, discutir. E Manaus tem uma realidade diferente, por exemplo, de São Paulo capital. A capital
Fluminense, do Rio de Janeiro, da minha capital, que é Belo Horizonte, capital do estado das Minas Gerais. A realidade aqui é outra. O interior do Amazonas é completamente diferente do interior de Santa Catarina. São realidades que eu, como relator, preciso conhecer, preciso entender um pouco melhor. Vamos saber agora como vai começar o fim de semana, a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também alguns municípios do interior no mapa. Em Maués, a previsão é de tempo nublado com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 33 graus. Em Parintins, a previsão é de sol entre nuvens, mínima de 25 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Manaus, a previsão para este sábado é de tempo nublado a parcialmente nublado. E as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. E agora o futebol, depois de comemorar mais um título no Campeonato Amazonense, o Nacional estreia nesse fim de semana na Série D do Campeonato Brasileiro. O início de temporada para entrar para a história. O título do Campeonato Amazonense foi conquistado com folga e com uma campanha sem botar defeito. Agora o Nacional busca brilhar de novo, dessa vez na Série D do Campeonato Brasileiro. O desafio já começa neste domingo em Roraima contra o Náutico Roraimense. Depois de conquistar o bicampeonato amazonense, o Nacional volta os olhos para a Série D do Campeonato Brasileiro. Para a estreia contra o Náutico de Roraima, o time terá a mesma base que disputou o campeonato estadual, mas com algumas novidades. Eu não posso ir para uma Série C com a responsabilidade que eu tenho aqui, com jogadores que não me dão esse retorno dentro de campo. Então aí nós contratamos o Nando, centroavante, o Rafael, lateral esquerdo do Penarol, o Gilson, zagueiro do Princesa, o Luiz Mar, um volante que veio do Brasiliense, e o Felipe, que é um jogador que eu usei bastante em 2013, dentro de um sistema de jogo, que é um jogador que me agrada dentro desse sistema, também veio para cá. Em 2013, o Nacional fez uma brilhante temporada e chegou nas quartas de finais da Série D. Na época, o time contava com Danilo Rios, que depois de 2 anos fora, volta para reforçar o clube. Com certeza, além das viagens, né, campos dos adversários, a gente tem que estar preparado para tudo, torcida, contra. Mas o nosso time está se preparando bem, acho que além do campeonato que foi feito amazonense, o time se reforçou ainda mais para esse campeonato, então está todo mundo bem focado para a gente conquistar essas vitórias aí e subir o time, que é o que mais todo mundo está querendo. Um dos destaques da conquista do estadual foi Júnior Paraíba, que está otimista com o acesso do Nacional para a Série C do ano que vem. 100% focado, né? Acho que a euforia do título estadual passou, acho que comemoramos, foi merecido, uma campanha que realmente todo mundo de parabéns, mas agora é outra competição, uma competição importante, né? 2013 eu não estava aqui, mas a gente se sabe que o clube bateu na porta aí. O time viaja para Roraima hoje de madrugada, mas antes de seguir viagem, a Derbaulana fez um treino leve com os jogadores no centro de treinamento do clube aqui em Manaus. A gente sabe que o peso da estreia sempre incomoda, mas se depender do entrosamento e do foco do time, o Nacional tem tudo para começar a Série D com o pé direito. Boa sorte para o Nacional. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/Band Amazonas e curta também a nossa fanpage. E amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, Tomás Nogueira. O programa vai ao ar 5:50 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia.